Estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal, o falar em línguas. Atos 2:4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra, que nós tenhamos real entendimento e revelação da Tua palavra. Amém. O falar em outras línguas, ou a glossolalia, era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Esse padrão bíblico para o viver na plenitude do Espírito continua o mesmo para os dias de hoje. O verdadeiro falar em línguas. 1. As línguas como manifestação do Espírito. Falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua, glossa, que nunca aprendeu. Essas línguas podem ser humanas, atualmente faladas ou desconhecidas na terra. Não é fala estática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal estática para referir-se ao falar noutras línguas pelo Espírito. 2. Línguas como sinal externo inicial do batismo no Espírito Santo. Falar noutras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor e ou profecia. Desde o início, Deus vinculou o falar noutras línguas ao batismo no Espírito Santo. Isso está em Atos 2:4, de modo que os primeiros 120 crentes no dia do Pentecoste e os demais batizados a partir de então tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Desse modo, essa experiência podia ser comprovada quanto a tempo e local de recebimento. No decurso da história da Igreja, sempre que as línguas como sinal foram rejeitadas ou ignoradas, a verdade e a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente suprimidas. 3. As línguas como dom. Falar em outras línguas também é descrito como um dos dons concedidos ao crente pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 12, do 4 ao 10. Este dom tem dois propósitos principais. A. O falar noutras línguas seguido de interpretação, também pelo Espírito, em culto público, como mensagem verbal à congregação para sua edificação espiritual. B. O falar noutras línguas pelo crente para dirigir-se a Deus nas suas devoções particulares e, deste modo, edificar sua vida espiritual. Significa falar ao nível do Espírito, com o propósito de orar, dar graças ou cantar. Tem um estudo que fala sobre os dons espirituais para o crente que eu vou fazer posteriormente. Outras línguas, porém falsas. O simples fato de alguém falar noutras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas como fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. Ver 1 João 4:1. Somente devemos aceitar as línguas se elas procederem do Espírito Santo, como em 2:4. Esse fenômeno, segundo o livro de Atos, deve ser espontâneo e resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido nem ensinado, como, por exemplo, instruir crentes a pronunciar sílabas sem nexo. 2. O Espírito Santo nos adverte claramente que nesses últimos dias surgirá apostasia dentro da igreja. Isso está em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Sinais e maravilhas operados por Satanás e obreiros fraudulentos que fingem ser servos de Deus. 3. Se alguém afirma que fala noutras línguas, mas não é dedicado a Jesus Cristo, nem aceita a autoridade das Escrituras, nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra, não provém do Espírito Santo. Então é isso, o estudo sobre o falar em línguas, e que o Senhor use esse estudo para trazer revelação para o nosso espírito. Amém.